Olá, investidores, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente, não falando sobre meus investimentos, mas falando sobre um tema que eu já vi alguns vídeos s- na internet, óbvio, só que não achei que eles abordaram o tema de uma maneira mais real em relação ao que acontece na vida de nós investidores. Eh, por isso eu decidi fazer esse vídeo, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Esse vídeo é muito simples. Eu vou falar mais ou menos de o investimento que nós deveríamos ter dependendo da nossa idade, tá? Lembrando que o ideal é sempre aumentar nosso capital, tá? Então, para começar, é importante comentar que hoje em dia nossa aposentadoria ou aposentadoria de nossos idosos, ela tem vários problemas por causa de como essa aposentadoria é formada. Então, como vocês sabem, alguns falam que é um esquema Ponzi. Esse esquema Ponzi, segundo os que comentam, é porque hoje em dia o sistema está formado de uma maneira que sempre precisamos mais jovens para poder manter os idosos. Mas hoje em dia, cada vez temos menos jovens e mais idosos. Então, sempre necessitamos que esses novos jovens eles estejam trabalhando para poder pagar os que estão aqui em cima da pirâmide, que seriam os idosos. Então, por isso, alguns falam que é um sistema piramidal. Praticamente funciona igual. Além disso, nós sabemos que cada vez existe um aumento de idade para aposentar, por causa que os idosos vivem mais tempo, então, como um sistema que ele não fecha as contas, eles precisam ir reajustando essa idade. E ao final, você vê que nós temos um sistema falido. Mas isso não acontece em todos os lugares do mundo. Nós temos alguns países como Singapura, Holanda, Suíça, tá? Que funciona de uma maneira diferente. Aqui eu vou mostrar para vocês eh, nessa apresentação mais ou menos o resultado dos melhores sistemas de aposentadoria do mundo. Então, estão classificados em A, B+, B, C+, C, D e E. Então, os melhores seriam A. Então, nós temos a Singapura, temos a Holanda, a Islândia, Dinamarca e Israel. Depois temos a Suíça, desculpa, não é Suíça, é Suécia, Austrália, Chile, Finlândia, Noruega. E o Brasil, ele está aqui como C. Esse C, ele classifica que ele funciona nesse momento bem, mas essa eficácia ao longo prazo, ela pode ser questionada. Então, nós, como trabalhadores, tanto do Brasil ou como outros países, dependendo de onde você seja, nós não temos um sistema de aposentadoria forte, a menos que você viva em Netherlands ou nesses países com classificação A. O resto, nós temos uma classificação ou nós temos um modelo fraco. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para poder complementar essa aposentadoria. E a base disso, ou baseado nisso, que eu quero falar um pouco dos investimentos. E qual que é o investimento que você precisa ter dependendo da sua idade. Então, lembrando que os investimentos, da maneira ideal, seria ver ele como uma maneira complementar. Por quê? Porque hoje em dia você vê os youtubers, seu youtuber favorito, eh, eles falam, fica rico investindo em ações em 5, 6, 7 anos. A bola de neve acontece a partir dos 7 anos. Só que você precisa de dinheiro para poder investir nessas ações.
E todo esse dinheiro vem de um só local, do seu trabalho. Eu não vi até agora, não sei se eu estou errado, se eu estou errado, por favor, comenta. Eu não vi até hoje um youtuber falando, oh, vou fechar meu canal porque minha carteira já me permite viver de dividendos. Não vi até hoje isso. Se eu estou errado, por favor, comenta aqui embaixo. Me mostra algum canal que fechou porque eles já conseguiam viver de dividendos. Porque a maioria, por não falar que todos, o que eles fazem é parar de trabalhar da maneira que eles trabalhavam antigamente, né? Indo trabalhando 8 horas para alguém, e eles começam a trabalhar fazendo vídeos. Mas eles estão dedicando seu tempo para poder conseguir dinheiro, para poder fazer esses investimentos que mostram para vocês. Então, eu acho que não é só uma crítica, mas eu acho que eles não estão sendo honestos nem com eles mesmos, nem com a maioria das pessoas que assistem. Então, o investimento, ele precisa ser visto de uma maneira diferente, como uma maneira complementar de você apoiar sua aposentadoria. E eu vou mostrar dados meus, não são inventados da minha cabeça, são dados de alguns sites, eu posso mostrar o site para você, ou só deixar na descrição do vídeo, de estudos que eles fazem lá no site, é um fundo de investimento americano, lembrando que nos Estados Unidos essa parte do investimento é muito mais avançada que nós no Brasil, por causa que lá o investimento é uma coisa mais normal para a população. No Brasil, agora estamos em um crescimento de investidores, 3,5%, se não me engano, 3,4%, enquanto lá, mais ou menos 50%, 60% da população investe lá nos Estados Unidos. Então, eles têm muito mais dados para mostrar para nós. E eles utilizam o investimento como uma maneira complementar. Você não vê tantos youtubers falando, se aposenta em 5 anos investindo a partir de 1.000 euros ou $1.000. Então, isso não existe. Então, eu quero mostrar para vocês uma maneira um pouco diferente. Quais seriam as recomendações? Quais fórmulas existem para você calcular mais ou menos qual seria seu investimento? E por último, mostrar algumas recomendações desse site, de algumas questões em relação à idade de aposentadoria, quanto dinheiro você precisaria ter. E por último, mostrar para vocês como que eu faço minha divisão de gastos para poder aportar continuamente por mês nas minhas ações, tá? Então, eu utilizo o meu trabalho físico, que eu faço de segunda a sexta, para poder aportar. E isso eu acho que 99% da população que investe precisa fazer isso. Então, eu pretendo ser um pouco mais honesto e não mostrar aqui que você vai virar rico daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Isso não acontece na vida real. Então, só para continuar, então vamos lá. Existem algumas maneiras de você poder determinar qual que é o valor mínimo que você deveria ter em investimentos, dependendo da sua idade. Nós temos uma fórmula, que é o valor mensual vezes 12, que seria mais ou menos seu valor ou seu custo por ano. Isso vezes sua idade e vezes 0,10 ou 0,15, dependendo de qual que é a porcentagem de poupança que você consegue iniciar. Então, essa é a porcentagem de poupança mínima que você consegue iniciar em relação aos investimentos. Então, de novo, esse custo por mês, então você precisa ter uma tabela que você consiga fazer esse cálculo. Então, você precisa saber, vou colocar isso isso que eu gasto por mês, isso que eu gasto com comida, combustível, transporte, saídas para jantar, saídas para comer, ir no cinema, comprei uma Coca-Cola, comprei alguma coisa. Então, tudo isso você deveria colocar e você saber mais ou menos quanto você gasta por mês. Então, pelo mínimo, 3 meses, para você começar a ter uma noção de quanto você gasta. Então, se você gasta, faz uma média de 3 meses, você
faz 1 vezes 4, aí você vai ter seu custo de vida anual. Sua idade, e de novo, 10 ou 15%, que seria 0,10 ou 0,15, que é mais ou menos a porcentagem de poupança mínima para iniciar. A recomendação daquele site que eu comentei, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ele recomenda que se você tem 25 anos, você comece com 15%. Se você tem 30, você inicia com 18. E se você tem 35, você tem que iniciar com 23% de seu salário, que é líquido que você recebe para poder investir, tá? Essas são recomendações. Você simplesmente vê que entre mais idade você tem, mais dinheiro você tem que depositar. Lembrando que entre menos idade você tenha, mais tempo de juros compostos você vai obter. Então, essa bola de neve vai girar mais tempo, tá? Então, 15% seria o ideal para 25 anos. Mas se você tem 20, você pode iniciar com 10%, tá? De novo, isso depende bastante de qual é a sua realidade. Então, vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, o Pedro tem 30 anos e ele gasta 5 mil por mês, tá? Então, 5 mil vezes 12, ele gasta mais ou menos 60 mil por ano, tá? Esses 60 mil vezes a idade que ele tem, então, 60 mil vezes 30 dá 1.800.000 reais. E eu vou utilizar 10% nesse caso, então 1.800.000 vezes 0,10, que seria 10%, e isso dá mais ou menos 180 mil. Então, Pedro, com 30 anos, ele deveria ter investido no mínimo 180 mil reais, tá? Ah, mas eu tenho menos, não importa. Se você está fazendo o seu trabalho, isso aqui é uma guia, é só para você entender. Se você tem menos, pode ser que, como você está aplicando dinheiro na renda variável, pode ser que esse dinheiro nesse momento seja menos, mas daqui a alguns meses já ultrapasse esses 180 mil, dependendo como esteja a sua carteira. E se você tem mais, perfeito, você está indo para um caminho correto. Mas se você tem menos, não fica preocupado. O importante é você saber que existe uma metodologia e você precisa entender, ok, agora eu preciso focar em fazer alguma coisa para poder aumentar meus aportes e poder seguir os parâmetros da fórmula. Isso é uma guia, de novo, e não é uma verdade absoluta. Existe outra maneira, que é calcular o valor investido, né, a partir dos seus gastos. Então, você vê e calcula seus gastos por ano, tá? E aí você tem mais ou menos uma recomendação que é a seguinte: aos 30 anos você deveria ter no mínimo uma vez seu custo de vida anual investido, tá? Então, por exemplo, aos 30 você gasta 60 mil ao ano, então você deveria ter no mínimo 60 mil, mínimo, tá? Aos 40 são 3 vezes, aos 50, 6 vezes, aos 60, 8 vezes, e aos 67, que é mais ou menos a idade da aposentadoria da maioria da população, 10 vezes. Isso, de novo, investido, baseado nos seus gastos. Mas, além disso, existe outra maneira, que é, eu acho um pouco mais puxado, que não é a partir de seus gastos, sino a partir do seu salário, tá? Então, ele é um pouco mais puxado, por quê? Porque sempre que você recebe o seu salário, você tem seus gastos, mas você separa também esse dinheiro para investir. Então, tem os seus gastos fixos e tem uma parte de investimento. Então, nesse caso aqui, ele puxa mais a parte de o salário que você ganha. Então, mais ou menos é parecido. Então, com 30 anos, seria uma vez o salário que você ganha. Com 35, 2 vezes. Com 40, 3 vezes. Com 45, 4 vezes. Com 50, 6 vezes. Com 55, 7 vezes. E com 60 anos, no mínimo 8 vezes. Tá?
E para a idade de aposentadoria de 67, 10 vezes. Então, essa é outra maneira. Qual você escolhe, depende qual você se senta mais confortável para você poder fazer essa. Eh, não só essa escolha, sino essa avaliar quanto você deveria. Eu gosto mais dessa aqui, então essa aqui é minha preferida. Eu estou mais ou menos eh, dentro, mas funciona. eh, Varia um pouco porque nós investimos em renda variável. Então, se a bolsa está subindo, eu alcancei, mas agora que a bolsa está eh, voltando, eu estou tendo um valor menor, mas tudo bem, faz parte do jogo. Então, vamos continuar. Então, a partir daqui, eu tenho algumas recomendações, dependendo da sua idade, que você deveria fazer. Então, eu vou comentar e vou começar com algumas recomendações. Então, vamos lá. Então, por exemplo, você tem 20 anos. Então, qual que é a recomendação para uma pessoa de 20 anos? Então, nos 20 anos, você começa a construir a base. E essa base é a coisa mais importante, porque é essa base que vai dar o sustento para toda a sua pirâmide de investimento que você vai ter ao longo da sua vida, tá? Mas você precisa ter essa parte aqui, que seria a caixa de emergência. Então, sempre você tem que fazer sua caixinha de emergência, por quê? Porque ela vai permitir que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Então, aos 20 que você tem, geralmente você tem seus primeiros trabalhos, tá? E uma coisa característica dessa idade é que os ingressos são mais baixos, quando você compara com o pessoal mais experiente, né, 40, 50 anos, tá? Você precisa aprender a controlar os ingressos e os egressos, então as entradas e saídas, poupar e investir. Isso é importante porque você começando com 20 anos, você tem muito tempo pela frente para poder eh, dar tempo que os juros compostos eles comecem a atuar nos seus investimentos, tá? Então, poupar 15% ou 10% se você consegue, evitar dívidas de consumo. Então, como você começa a trabalhar, você vai querer comprar um iPhone de 10 mil reais e aí você não tem, aí você divide em 24 vezes. Então, você começa a ter dívidas de consumo. Isso não é muito bom. E por último, o objetivo seria investir. Você tem que começar a investir. Então, isso é recomendações para uma pessoa de 20 anos. Para uma pessoa com 30 anos, você começa a consolidar seus recursos. Então, é uma etapa onde você geralmente tem um crescimento dos ingressos, você começa a ganhar mais, só que você também começa a ter algumas responsabilidades. Então, algumas pessoas já estão com filhos, ou já está em casal, né? Você tem seu esposo, você tem sua esposa, então as suas responsabilidades aumentam, tanto no trabalho como a parte familiar. Uma coisa que você tem que evitar nessa etapa é a inflação do estilo de vida. Então, como você começa a ganhar mais, muitas pessoas fazem o quê? Eles aumentam também os gastos, estilo de vida. E aí, eles não conseguem poupar mais, tá? Então, sempre tem que continuar poupando e, de novo, né, investir pensando no interesse composto. Então, nesse caso, para uma pessoa de 30 anos, o ideal seria poupar mais ou menos 18% do seu salário, ter investido entre uma a duas vezes seu salário mínimo, diversificar a inversão. Então, você, como está jovem ainda, você consegue ter um pouco mais de risco e começar a planificar grandes gastos. Quais gastos? Se você quiser comprar alguma casa, se você quiser comprar um carro interessante para você. Então, esses são gastos que você precisa planejar. Nos 40 é uma acumulação estratégica. Então, nessa etapa, de novo, você está vendo que aqui em todas está essa caixinha de emergência, porque você precisa ter, tá? Então, nessa etapa dos 40, geralmente os seus ingressos são mais altos, suas responsabilidades são maiores
E essas responsabilidades financeiras são ainda maiores, tá? O que você precisa fazer? Então, focar em diminuir dívidas. Se você tem uma casa e você está pagando ela, tem que começar a tentar pagar o mais rápido possível, tá? E priorizar investimentos em empresas pagadoras de dividendos. Antes, até os 35, por exemplo, você pode focar um pouco mais em empresas tanto pagadoras de dividendos ou empresas de crescimento, mas a partir dos 40 você já tem que começar a pensar, ou precisa começar a pensar, mais em uma renda passiva, tá? Nesse caso, os objetivos seriam poupar de 23 a 25%, tá? Ter no mínimo 3 a 5 vezes seus salários anuais investidos e focar em dividendos, tá? Para os 50, então já você começa a se preparar para a aposentadoria. Lembrando que tudo isso aqui seria para pessoas normais, não para alguém que ganha 5 milhões por mês. Ele nem precisaria fazer um plano desses. Isso aqui é para pessoas normais, como você e como eu, que nós trabalhamos e nossos investimentos dependem de nosso trabalho. Então a gente precisa se preparar para a aposentadoria. Aqui o que nós precisamos fazer é maximizar a poupança e relaxar um pouco. Então, nós já temos, nesse caso, 50 anos, né? Já temos nossa família, nossos filhos já provavelmente saíram de casa, estão estudando, netos. Então, já você começa a relaxar um pouco, tá? Focar em quê? Diminuir os riscos e priorizar investimentos para receber dividendos, tá? De novo, aqui, continuar poupando entre 25 a 30% do que você recebe, ter investido no mínimo de 6 a 8 vezes o salário mínimo anual, ficar um pouco mais conservador e diversificar sua inversão. Então, por exemplo, se você aplicar suas ações, você nessa época você já pode ficar olhando, por exemplo, fundos imobiliários, renda fixa, que seria uma coisa muito mais estável, tá? Você já não tem uma idade que você pode assumir riscos. Por exemplo, se a bolsa cai 40, 50% e você está comprando só em ações, vai ser um pouco mais complicado em relação a receber dividendos, porque teve uma crise, que se você tem uma parte do seu dinheiro na renda fixa ou mesmo em fundos imobiliários. Então, nessa parte tem que diversificar sua inversão, tá? Nos 60, nós já temos o que? Aposentadoria. Então, nós nos preparamos para nos aposentar. O que nós temos que fazer aqui é curtir e viver. É isso que importa. Então, focar em retirar nosso capital de maneira inteligente. E uma coisa que a maioria do pessoal esquece: plano de herança. O que fazer se você morre, tá? Então, aqui nós temos a regra do 4%. Eu vou mostrar para vocês qual é a regra do 4% que o pessoal recomenda, aquela empresa. Ter no mínimo 10% de seu salário anual investido, né? Isso antes de chegar aos 60. E focar em preservar o capital. Então, preservar o capital, você precisa ter mais ou menos claro essa regra do 4%. Então, aqui eu vou mostrar para vocês umas coisas que estão no site que eu achei interessante, vou mostrar para vocês. Então, o quanto você ganha importa, tá? Porque entre mais você ganhe, menos você vai depender da sua aposentadoria para você viver depois que você parar de trabalhar, tá? Então, aqui esses são dados americanos, né? Óbvio. Então, em dólares. Então, se uma pessoa ganhava 50 mil ao ano, então ele, quando se aposentar, ele vai depender mais da parte de seguridade social, né? Que seria o INSS no Brasil, comparado com uma pessoa que ganhava mais e ela fazia investimento. Então, essa parte vai ser menor. Ela vai poder viver com a qualidade provavelmente maior, com desculpa, com uma quantidade menor
de Seguridade Social, o INSS, porque suas ações, eles vão cobrir praticamente todos os seus gastos, ou melhor, seus investimentos, né? Vão cobrir todos os seus gastos. O momento em que você se aposenta importa bastante, tá? Então, entre mais velho você se aposente, mais você dinheiro vai receber do Fundo Social, que seria o INSS, tá? Mas óbvio que nós queremos nos aposentar mais cedo. Então, para isso, nós temos que ter uma base de investimentos muito grande, tá? Porque o que acontece é que esse valor do INSS ele vai ser menor e ele vai aumentar cada vez mais quando você seja mais velho, tá? Essa que é a retirada do sustentável, né? Então, eles recomendam a regra do 4% para você poder ter uma retirada sustentável dos seus investimentos. Então, como que funciona? Se você tem um investimento de 500 mil, você tira o 4%, que seria mais ou menos 20 mil, e você, a partir daí, você continua tirando 4%, só que você continua ajustando com a inflação que teve esse ano. Então, isso vai permitir que você sempre tenha um aumento de capital em relação ao que você está tirando, só que você continua tirando 4%, mas você está ajustando com a inflação, porque você espera, ou todos nós esperamos, que os investimentos que você tem, eles continuem crescendo acima da inflação. Então, essa regra que eles mostram e que funciona com os dados que eles têm desde 1929 até 2025, 2024, se não me engano. E eles mostram aqui outra coisa, a forma como você investe pode ser importante, que às vezes a gente esquece sobre isso. Então, uma carteira mais conservadora, ela permite fazer retiradas um pouco maiores que uma carteira mais arrojada, tá? Focada em crescimento. Isso com uma porcentagem de sucesso na simulação de 99%, tá? Com uma porcentagem de 90%, aqui já fica muito mais parecido, tá? Mas se nós queremos uma simulação de mais ou menos 50% de sucesso, aí você vê que as coisas mudam. Então, os investimentos de crescimento fica mais importante. Mas eu acho que nós deveríamos trabalhar com 99%. Então, significa que esse valor aqui, ele fica mais real em relação ao que acontece com a vida real quando você se aposenta e você deveria tirar. Então, a recomendação com uma carteira já mais conservadora ou balanceada para ter, desculpa, o 99% de sucesso, de você poder viver com esse dinheiro é mais ou menos de 4% a 3,5%. E 90% de sucesso, 4,8%, mais ou menos. Mas, isso também depende de a estimativa de vida que você tem depois de você se aposentar. Isso varia dependendo do seu histórico familiar. Então, o que eles comentam nessa parte é o seguinte: se você se aposenta mais velho e sua estimativa de vida ela diminui, então você pode, por exemplo, você se aposenta com 70 e sua família, histórico familiar, morre com 95. Então você tem 25 anos de sobrevida a mais, né? Então você pode gastar 5%. Mas, por exemplo, não. Por contrário, eu tenho 30 anos de vida a mais depois que me aposentar. Então você pode retirar 4,6. E se você tem 35, né, dependendo do seu histórico familiar, 4,4. Então essa parte também eu achei um pouco interessante, diferente, nunca vi ninguém comentando sobre isso. Então eu queria mostrar para vocês. E por último, pessoal, eu queria mostrar para vocês como que eu faço minha divisão de gastos. Então, nesse momento eu tenho 35 anos.
Então, para meus 35 anos, eu faço o seguinte: de meu salário, eu separo 20% para investir e 9% para minha caixa de emergência, tá? Quando minha caixa de emergência ela está com os 3 meses de meus gastos, eu passo esses 9% para os 20. Então, tenho 29% de investimento baseado no meu salário. E o resto é mais ou menos 60% eu gasto com minhas necessidades básicas, né? Então, aluguel, gastos de internet, energia e o demais, compra no mercado. 5% para lazer e restaurantes e 6% mais ou menos para o transporte. Então, essa que é essa maneira que eu faço. Não sei como que vocês fazem, mas comenta como vocês separam seus gastos, se vocês fazem isso. Mas, de novo, para isso vocês precisam ter... eh, desculpa, vocês precisam ter uma planilha para poder levar esses gastos. E eu acho que vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou deixar minha planilha que eu utilizo. Ela está em inglês, mas é muito fácil de fazer, de preencher. Vocês não precisam fazer muita coisa. Eu vou deixar essa planilha à disposição para vocês poderem fazer, levar esses gastos. Eu paguei por ela, mas eu vou dar de graça. Eu acho que a gente está aqui para isso. Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta lá embaixo qual que é a sua idade e qual é o investimento que você tem, se você está acima das recomendações ou se você está abaixo. E se vocês quiserem também, me comenta qual que é a porcentagem do seu salário que vocês investem hoje, tá?